Leitura do livro Oração e Jejum, a chave mestra para o impossível, de Gordon Lindsay, no capítulo 4. Oração e jejum salvaram mais de 2 milhões de vidas. Êxodo, capítulo 34, no verso 38. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Quando Moisés retornou do Monte Sinai, deparou-se com o momento mais crítico de sua vida. Durante sua ausência, as coisas tornaram-se complicadas no acampamento de Israel. No intuito de entendermos a magnitude da crise confrontada por ele, vamos relatar rapidamente os acontecimentos do mês anterior. Deus encontrou-se com o patriarca quando ele viu a sarça ardente e lhe deu a tarefa de retirar os filhos de Israel do Egito. Êxodo capítulo 3, no verso 2 e 10. 40 anos antes, eles sentiram o chamado do Altíssimo para libertar os seus irmãos. Naqueles dias, a ambição humana ardia dentro dele, de tal forma que tentou atingir a finalidade com as próprias forças. No entanto, falhou visivelmente e foi forçado a dirigir-se para o deserto, onde por 40 anos ele pastoreou para o seu sogro. Durante esse longo período, sua ambição se apagou e foi quase esquecida. Agora seu único desejo era ser deixado em paz para viver seus últimos dias. Porém, o Todo-Poderoso não deixou. Moisés não compreendeu, mas somente naquela ocasião ele estava pronto para cumprir o chamado do Senhor, entrando então no ministério que o Altíssimo lhe havia ordenado. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números capítulo 12, no verso 3. Somente quando a pessoa atinge uma posição de completa humildade, está pronta a fazer um grande trabalho para Deus. Diante da sarça ardente, Moisés recebeu do Senhor a tarefa de libertar os filhos de Israel da escravidão no Egito e levá-los à terra prometida. Essa ordem foi acompanhada por uma série de maravilhas e julgamentos. Após esses eventos, o grande líder forçou o faraó a lhe dar permissão para retirar o povo hebreu do Egito. Em virtude de uma intervenção sobrenatural, para cruzar o Mar Vermelho, ele estendeu a vara e o mar retornou ao seu lugar, engolido faraó e suas carruagens que ousaram persegui-lo. Quando já estava do outro lado do mar, o Senhor começou a falar com Israel, como seu povo remido, dando-lhe uma aliança especial e prometendo que, se aguardasse, seria transformado em propriedade peculiar para Deus, em um reino de sacerdotes. Do capítulo 19, no verso 5 e 6, diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes os meus concertos, então sereis minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés apresentou essa aliança ao povo de Israel, o qual concordou. Êxodo capítulo 19, no verso 8. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Na ocasião em que o patriarca retornou ao monte para receber os detalhes das cláusulas da aliança, isso levou algumas semanas. Êxodo capítulo 24, no verso 18. Infelizmente, pouco antes de ele terminar de se comunicar com o soberano, um terrível acontecimento tomou conta de Israel. Alguns espíritos impetuosos, vendo que Moisés demorava a voltar do monte, consideraram o momento propício para subverter Israel aos seus próprios moldes malignos. Eles forçaram Arão e a consentir na construção de um bezerro de ouro e disseram ao povo: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículo 4. Depois, tudo sucedeu rapidamente, pois logo o Senhor revelou ao patriarca o que se passava. Após todos os sinais e milagres ocorridos perante os olhos do povo, aquele ato de rebelião se tornou imperdoável, uma afronta a Deus. O povo havia rejeitado Jeová
e procurando deuses feitos pelas próprias mãos. O único recurso era o julgamento. Êxodo capítulo 32, do verso 9 ao 10. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ao descer do monte, Moisés logo soube dos tristes acontecimentos. Não só construíram o bezerro de ouro, como também o povo foi levado a adorá-lo de forma libertina, até mesmo dançando nus. Em sua indignação, o homem de Deus quebrou as tábuas da aliança e ordenou a execução dos líderes da rebelião. Subtítulo: A oração e o jejum de Moisés. Naquele momento, o patriarca confrontou-se com a maior crise de sua vida. Ele retornou ao monte, decidido a não comer nem beber até que o Pai Celestial resolvesse aquela causa, pois sabia que o maligno estava determinado e ele precisava prevalecer com o Todo-Poderoso. Então, por aproximadamente 6 semanas, ele jejuou no monte de Deus. Êxodo capítulo 34, versículo 28. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Nesse mesmo tempo, Deus deu a Moisés mais uma grande oportunidade ao declarar-lhe: agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu os farei de ti uma grande nação. Êxodo 32, versículo 10. Para muitas pessoas, aceitar essa oferta poderia ter sido uma tentação e, sem dúvida, teria sido aceita por outros homens, mas não por esse líder. Ele não deixou de pensar nos milhões de pessoas prestes a morrer sobre o julgamento do Altíssimo. Por isso, intercedeu com a alma agonizante, implorou ao Pai. Moisés pediu-lhe que atentasse para o fato de que ele havia trazido os hebreus para o deserto. E, caso morresse, os idólatras diriam que Jeová os tinha levado ao deserto para serem consumidos. Em seguida, o legislador suplicou: torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Êxodo 32, versículo 12. O patriarca mencionou as promessas do Criador e a sua aliança com Abraão, versículo 13, até que seu pedido prevaleceu. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Versículo 14, o libertador colocou a chave mestra para funcionar e por isso obteve resultados. Perdão divino para Israel. Moisés venceu o primeiro ponto de sua intercessão. O povo escapara de ser extinto como nação. No entanto, ele não estava satisfeito, pois queria o perdão para todos. No dia seguinte, após se reunir com os filhos de Israel e chamá-los para o arrependimento de seus pecados, o líder novamente colocou o rosto em terra perante o Senhor. Naquele instante, sua alma chegou-se a Deus para que ele não só salvasse, mas também perdoasse a nação. Se não fosse assim, ele queria ser apagado do seu livro. Jeová, movido por tanta abnegação, assegurou-lhe que jamais apagaria o nome de seus fiéis, mas somente daqueles que pecassem contra ele. Mesmo estes poderiam ser salvos por aquela intercessão, como veremos pelo texto bíblico, Êxodo capítulo 32, no verso 32 ao 33. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro, que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Logo depois, o legislador entrou em sua terceira intercessão. Não bastava que um anjo os acompanhasse à terra prometida, ele não poderia ir com o povo se o próprio Deus não o acompanhasse. Êxodo capítulo 33, no verso 14 ao 15. Disse, pois: irás à minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Mas, uma vez, o patriarca prevaleceu em sua oração.
O Senhor concordou em acompanhá-lo, seu povo, na jornada para a terra prometida. Moisés pede a Deus que lhe mostre sua glória. Durante a intercessão, o líder esteve muito próximo do Altíssimo. Enquanto experimentava essa maravilhosa visitação divina, ele ousou pedir-lhe o privilégio de testemunhar a sua glória e mais uma vez foi atendido. O Pai o escondeu em uma fenda da pedra e permitiu-lhe que tivesse a visão sobrenatural. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Êxodo capítulo 33, no verso 21 ao 22. A ponte que havia sido quebrada foi reconstruída. A transgressão que poderia ter causado eterna perdição para milhões foi restaurada. Foi renovada a comunhão que tinha sido rompida. Então, por 40 dias e noite, Moisés esteve sobre a sua face perante o Senhor. Quando o Criador deu-lhe as novas tábuas de pedra, ele renovou a promessa de lançar fora os cananeus e dar a Israel a terra de onde manava leite e mel. Êxodo capítulo 34, no verso 10. Então disse: eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre o gentio, de alguma maneira que todo este povo, em cuja meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Resultado dos 40 dias de jejum. Ao final daquele período, ao retornar do monte, a glória de Deus estava sobre Moisés, que precisou usar um véu sobre a face. Isso foi necessário porque o rosto do patriarca brilhava tanto que os filhos de Israel não conseguiam olhar para ele por causa da unção. Êxodo capítulo 34, no verso 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Afinal, a restauração de Israel foi completada, pois Deus contava com alguém totalmente dedicado a ele. Mais de um mês de jejum e oração no monte resultaram na quebra das forças das trevas e no mover da compaixão divina. Portanto, naquele tempo, Moisés recebeu visão, força para atravessar os 40 anos de trabalho no deserto que ainda estava por vir. Ele havia encontrado a chave da vitória no mundo espiritual e não hesitou em usá-la.